Olá, bem-vindo ao Arcano da Temperança, o Arcano 14 e o Arcano de Equilíbrio dentro da árvore. Quando a gente olha para o HKT, você vai reparar que o Arcano da Temperança está bem no meio da árvore. Então ele não está nem para cima, nem para baixo, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele está bem no centro. Ele conecta o Sol e a Lua, representando o casamento alquímico perfeito. É a própria junção e equilíbrio dentro da árvore. Significa que as energias que estão envolvidas em que quer que esteja acontecendo, elas vão entrar num acordo e elas vão se misturar. Quando ele sai numa tirada, você pode entender que se está tendo um conflito, uma dificuldade, uma necessidade de resolução, as energias vão acabar chegando no acordo. Muitos consideram esse arcano um arcano muito bom, que ele representa o final de um conflito, ou chegar no acordo, fazer uma amizade, ou juntar forças com alguém. O uso mágico desse arcano eu nem preciso falar. Se você está precisando fazer as pazes com alguém, ou conseguir um acordo, ou uma excelente negociação, essa é a energia que você tem que puxar para trazer para aí o casamento alquímico. A cor que representa essa energia é o azul e o signo do zodíaco atrelado com isso é Sagitário. Quando a gente entende que a conexão do caminho que representa esse arcano é da Lua para o Sol ou de Yesod para Tiferet, a gente entende que esse é o casamento do cavaleiro com a princesa. Nos contos de fada, a princesa está presa em Malkuth, o dragão está ali embaixo guardando a torre, né? E o cavaleiro, quando a princesa pede por ajuda, o cavaleiro solar vem e derrota o dragão dos vícios. Quando ele liberta a princesa, ela se casa com ele e aí eles vão se tornar, ali através dos enamorados, o imperador e a imperatriz. Se você está acompanhando com o seu tarô, você vai ver que em cima o imperador, a imperatriz e os enamorados formam um triângulo, que é um triângulo energético. E uma das pontas desse triângulo é o Sol, e estendendo isso daí para baixo, nós vamos encontrar a princesa Lua. A temperança vai estar aí no meio dessas energias. A runa que faz correlação com isso é Gevo, ou Gebo, que é a runa de troca de presentes, também simbolizando essa troca energética entre os arcanos. No Rider-Waite nós podemos observar a figura de um anjo, né? Esse anjo tradicionalmente é o anjo Íris. O que é o Íris? É quem é o responsável para os gregos por fazer o arco-íris. Ele mistura a água da chuva com o sol e ele faz todas as cores no céu. Então o arco-íris também representa o pacto dos judeus para trazer aí a fé, né, depois do dilúvio e a promessa de que Deus nunca mais faria tudo aquilo de novo. Então no Rider-Waite nós temos ali um anjo, ele tem um pé na água, um pé na terra. Um pé está voando, um pé está sob a razão, o outro pé está mergulhado na emoção. Então ele está no equilíbrio dos dois. Ele tem duas taças e ele está colocando as águas superiores nas águas inferiores. Ele está misturando algo que vem de cima com a emoção que você tem. Então nós, como seres humanos imperfeitos, blá blá blá, estamos buscando desse anjo, do sagrado anjo guardião, a proximidade com a imagem de Deus. Atrás a gente consegue ver que tem uma coroa brilhante, que é Keter, ainda naquele caminho. Então, depois de passarmos por essa aprovação do anjo misturar as nossas duas essências, né, o Sol e a Lua, a água e o ar, o fogo e a terra e tudo junto, nós nos tornaremos únicos e esse é um caminho para chegar na verdadeira vontade. E aí, passando esse anjo, é o caminho até a coroa flamejante. Em Marsella não tem todo esse simbolismo, claro, mas ainda tem a íris, e ela está misturando aí as duas águas das taças de um lado para o outro, as águas superiores nas águas inferiores. Como vocês podem perceber, né, no Visconde Sforza tem uma anja com bastante roupa
e está também segurando as duas taças e passando essa energia de uma para outra. No tarô de Bolonha a gente vê a mesma coisa e no tarô de italiano antigo também. No tarô italiano antigo você vai ver que ela está com um pé na terra e o outro numa placa, também representando o mundo visível e o mundo invisível que a gente já viu em diversos outros arcanos. Então aí também sem nenhum segredo. No tarô de Oswald Wirth, a mesma imagem também sem nenhum segredo, nós temos aí um anjo. A única coisa que eu destacaria é que ela está colocando uma jarra prateada na jarra dourada, né? Ou seja, despejando a energia de Yesod para chegar na energia de Tiferet. Faz uma referência aí mais direta às cores do Sol e da Lua nessa mistura. O tarô de Papi faz a mesma coisa, então a taça branca ou prateada sendo derramada na taça dourada. Ele só não coloca um anjo, ele coloca aí uma espécie de faraó ou um egípcio que está cuidando aí dessa mistura dessas energias. No tarô da Golden Dawn nós temos um vulcão lá no fundo, né? O vulcão vai ser essa mistura da energia da terra com a energia do fogo, né? Então, tudo aquilo que está acima, o fogo, é semelhante ao que está abaixo na terra. E o anjo faz os outros dois elementos, a água e o ar. Então a gente pode ver que tem os 4 elementos representados aí nessa figura. As taças diferentes e o anjo colocando de um lado para o outro. A gente pode reparar que as taças aí são uma vermelha e outra azul, representando rigor e a misericórdia. Do equilíbrio das duas, nós temos ali a força que vai conduzir esse anjo até o próximo degrau. Lembrar que Samek, né, em hebraico, representa subir, escalar, subir uma escada, ascender para um padrão superior. No tarô de Crowley, nós encontramos um Mercúrio hermafrodita, que é o Mercúrio final dessa transformação. Como a temperança é o resultado final do casamento alquímico, dentro da alquimia você tem aí o Mercúrio hermafrodita, que é a fusão dos polos positivos e masculinos. O Crowley vai retratar aí, né, um Mercúrio de 2 cabeças, né? Essas cabeças têm uma touca, uma dourada, outra prateada, representando aí Tiferet e Yesod. Então ele está misturando relâmpagos e a água, né? Então os dois elementos, fogo e água, para fundir isso numa taça que está sendo fervida. E do lado nós temos o leão branco e a ave vermelha. O Crowley coloca isso de propósito, normalmente é ao contrário, o leão é vermelho e a ave é branca. Ele colocou isso justamente para mostrar essa fusão das duas energias. E atrás a gente consegue ler o vitriol. Não visita o interior da terra e retificando encontrará a pedra filosofal, colocando essa posição de que este é o caminho da arte. Inclusive, no arcano do Crowley, ele não chama isso de temperança. Ele chama esse arcano de arte, representando a grande arte, ou a alquimia. No tarô mitológico, Alice Green escolhe colocar a própria deusa derramando de taça dourada na taça prateada. Tem as águas da chuva e a luz do sol de Tiferet forma aí o arco-íris nessa carta. No tarô alquímico, nós vemos aí Tiferet em cima e Yesod embaixo. As rosas vermelhas e brancas vão se fundir e gerar uma rosa multicolorida, né? A rosa hermafrodita, que ela tem ao mesmo tempo as características espirituais de um lado e materiais do outro. Faz essa efusão para completar o mago, de modo que a vida inteira do mago seja uma vida sagrada. A gente repara aí também que esse caminho atrás desse mago, desse alquimista, leva ao sol depois das 2 montanhas. Lembra que no Arcano da Morte também tinha ali as 2 torres e um solzinho depois. Essa ideia a gente vai ver que assim como a morte, a temperança também leva até o sol. Nós reparamos que depois dessas colunas, né, depois da fusão, né, dessa arte do caminho do meio, nós encontramos o sol depois. Esse é um arcano muito bom, excelente para aproveitar.
perfeito para você usar ele em magia, né, dentro do seu altar, e o caminho representando o caminho do meio. A morte, como a gente viu, né, morte e ressurreição, sacrifício pelos outros, representa o caminho da mão direita. E no próximo bloco a gente vai ver o diabo, que é o caminho da mão esquerda. Até mais.